Olá, pessoal da segunda série, tudo bem com vocês? Pessoal, na aula de hoje nós vamos começar o nosso estudo aí relacionado à termodinâmica. Então, na nossa primeira aula nós vamos estudar aí, né, sobre os gases, a equação de um gás e um gás ideal. Então, a termodinâmica trata das relações entre o calor e o trabalho produzido em processos físicos, nos quais um sistema não isolado interage com o meio. Então, a termodinâmica é um ramo da física, né? Que ela vai estudar aí as relações entre calor e trabalho. Dessa forma, o calor ele pode ser convertido em trabalho e o trabalho também pode ser transformado em calor, ok? Então, a termodinâmica estuda essa relação entre calor e trabalho. Existem várias aplicações na termodinâmica, desde as mais antigas, como as máquinas térmicas que moviam aí as locomotivas, até as mais atuais, como por exemplo aí o motor de um carro atual. Nós também vamos estudar sobre as máquinas frigoríficas. As máquinas frigoríficas são aquelas que resfriam, como geladeira, o ar-condicionado. Então, nós vamos entender o funcionamento dessas máquinas e como se dá a conversão de calor em trabalho e vice-versa. Então, primeiro vamos entender o que é um gás ideal. Então, o gás ideal, ele é um modelo, não é um gás que existe, ele é um modelo de gás teórico, é um modelo teórico que é utilizado aí no estudo da termodinâmica. Então, o gás ideal é aquele em que as colisões entre as partículas são perfeitamente elásticas. Entre as partículas dele não há qualquer interação, como forças de atração e repulsão, e as partículas também, elas não ocupam o espaço. Então, de acordo com a teoria cinética dos gases, o estado termodinâmico de um gás é completamente descrito pelas variáveis de estado, que nós vamos estudar muito agora, que é a pressão, volume e temperatura. Ok? Pessoal, então nós vamos ver aí a lei de Avogadro. Então, em 1811, o cientista italiano Amadeo Avogadro formulou a seguinte lei: os volumes iguais de diferentes gases nas mesmas condições de temperatura e pressão contém o mesmo número de partículas. Então, o número de Avogadro indica o número de átomos ou moléculas ou íons existentes em cada mol dessa substância. Então, que é 6,023 vezes 10 elevado a 23 partículas por mol. Então, coloquei uma fotinha aí, né, do Amadeu Avogadro, que formulou essa lei, para vocês verem. Então, vamos também falar de volume molar. O que é um volume molar? É o volume ocupado por um mol de gás, ok? Verifica-se que, independente da natureza desse gás, nas condições normais de pressão e temperatura, o volume de um mol de gás vale 22,4 litros, ok? Vamos falar agora sobre o trabalho numa transformação gasosa. Então, observe aí que na figura nós temos um sistema, né? Nesse sistema nós temos um recipiente. Nesse recipiente aqui contém um gás. Contém o gás e ele tem um embolo aqui que ele pode circular livremente, ok? E tem um peso sobre ele. Então, quando eu forneço calor a esse sistema, como vocês observem aqui, eu tenho uma fonte de calor, eu vou ter uma força empurrando
essa base, né, esse embolo para cima. Então, por que isso ocorre? Nós vamos estudar sobre as 3 variáveis de estado, que é pressão, temperatura e volume. Quando eu forneço calor, nós já vimos que ocorre o quê? Ocorre uma variação da temperatura. Essa variação da temperatura vai provocar a agitação das partículas, o que vai ocasionar um aumento da pressão. Então, quando eu forneço calor, eu aumento a temperatura e se eu aumento a temperatura, a pressão aumenta. Se a pressão aumenta, as partículas elas fazem pressão aí contra a parede e contra esse embolo, a tendência é que haja um deslocamento, ou seja, vai ter uma variação de volume. Essa massa, ela, juntamente com o embolo, ela será deslocada, ok? Então, se fornecemos calor ao sistema, a velocidade das moléculas de gás aumentará, o que provocará também um aumento das colisões das partículas com as paredes do recipiente e, naturalmente, com o embolo. Em consequência, o gás vai aplicar uma força sobre o embolo para se expandir, fazendo com que ela se desloque em uma distância, né? Que é essa variação de volume. Então, quando o volume aumenta, ou seja, há uma expansão, nós temos aí que o gás realizou um trabalho. Então, o sistema, que é o gás, realiza trabalho, ou seja, o volume final ele é maior do que o volume inicial. Então, nós temos aí um valor de um trabalho positivo. Então, quando o gás realiza trabalho, há uma expansão, porque o volume final é maior do que o volume inicial, então nós temos um trabalho positivo, maior que zero. Okay? E quando ocorre, e se nós diminuirmos a temperatura? Se nós diminuirmos a temperatura ou forçarmos, né, para que o embolo desça, como na figura, nós temos aí um trabalho de compressão do gás, ou seja, nesse caso, o volume final ele é menor do que o volume inicial. Então, nós temos aí um trabalho negativo, ok? E quando não há variação de volume, nós não temos a realização de trabalho, ou seja, o trabalho ele é nulo. Para que exista trabalho, é necessário que exista também uma variação de volume. Então, se o volume final é igual ao volume inicial, nós temos um trabalho igual a zero. Esse daqui eu coloquei um esqueminha, que é só o resumo aí para vocês, reforçando mais uma vez, isso é muito importante. Se a variação de volume é positiva, nós temos um trabalho de expansão. O trabalho é realizado pelo gás, ok? Se nós temos uma variação de volume negativa, nós temos uma contração ou compressão. O trabalho é realizado sobre o gás. E se nós temos uma variação de volume nula, o trabalho também é nulo e nós temos uma transformação isovolumétrica. Essa sigla aqui, ISO, vocês vão escutar muito falar nela. ISO vem de igual. Então, se eu digo isovolumétrica, significa volumes iguais. Beleza? Então, aqui nós temos, né, esse desenho ilustrando, e agora nós vamos deduzir a equação matemática para calcular um trabalho realizado por um gás.
Então, nós estudamos na primeira série que a definição de trabalho diz o seguinte: trabalho é força vezes deslocamento. Ou seja, trabalho é força vezes, nesse caso aqui, desse recipiente, vezes a variação da altura, certo? Nós temos uma definição também, uma definição de pressão. A pressão ela é igual a força dividido pela área. Então, nós podemos reescrever que força, quando se trata de pressão, esse A de área que está dividindo, quando ele passa para o outro lado, vai passar multiplicando. Então, nós podemos reescrever que força é igual a área vezes a pressão. Então, nós podemos substituir isso daqui nessa equação aqui do trabalho. Então, trabalho será igual, substituindo aqui, pressão vezes área vezes a variação da altura, a variação do deslocamento aí do meu recipiente. Mas nós temos o quê? Que a área vezes a variação da altura consiste variação do volume. Então, o trabalho em uma transformação isobárica, ou seja, em uma transformação que a pressão se mantém constante, pode ser calculado através da seguinte equação: pressão, trabalho é igual a pressão vezes a variação do volume. Como eu disse para vocês, esse termo, essa sigla ISO, nós vamos escutar muito nesse conteúdo. Então, ISO vem de igual. Isobárica é aquela que a pressão ela se mantém constante. Então, observe aqui que quando eu forneço a temperatura, para que a pressão ela se mantenha constante, o volume varia, o volume aumenta. Então, esse tipo de transformação é uma transformação isobárica. Iso de igual, bárica pressão, em que a pressão ela se mantém constante, ok? Lembrando aqui, né, que variação de volume é o volume final menos o volume inicial. Só um resuminho aí para vocês. Então, olha só, observe o que acontece com calor. Se o sistema ele recebe calor, ele vai realizar um trabalho. Mais para frente a gente vai ver também sobre energia interna nessa aula de hoje. Então a energia interna também aumenta. Nós temos o valor aí de calor, trabalho e variação de energia interna positivos. Se o sistema ele cede calor, se ele perde calor, nós temos que ele recebe um trabalho. Um trabalho é realizado sobre ele, ok? Sobre o gás. A variação de energia interna, ela também diminui, ou seja, calor, trabalho e variação de energia interna é menor do que zero. E se não há troca de calor, ele não realiza trabalho, então ele não realiza e nem recebe trabalho. Variação de energia interna é nula. E nós não temos variação de energia interna. E o calor, trabalho e variação de energia interna também serão nulos, ok? Nós vimos que se nós temos uma pressão constante, nós podemos calcular o trabalho através, multiplicando a pressão pela variação do volume. Nós também podemos calcular o trabalho através da área do gráfico. Então, de posse do diagrama de pressão versus volume relativo à transformação, podemos calcular o trabalho. Ele é numericamente igual à área do gráfico e o eixo das abscissas, ok? Então, denotado aí de S. Então, essa área aqui, ó, que tá com as rachuras, então, nós temos que o trabalho é igual a essa área.
E no caso em que nós temos uma variação de pressão, então observando esse diagrama aí, observamos aqui, né, que a pressão ela é variável. Então, se a pressão varia durante a mudança de estado do gás, já não podemos usar a expressão vista anteriormente. Então, mais vale, né, que nós também temos que a área do gráfico aqui, essa área rachurada aqui, corresponde ao trabalho. Então, nós vamos calcular o trabalho através da área da figura formada. Mas aquela primeira expressão que a gente viu que o trabalho é igual a pressão vezes a variação de volume, ela não pode ser utilizada quando a pressão não é constante. Nós temos também as transformações cíclicas. Uma transformação cíclica é aquela que o estado final do gás é o mesmo que o estado inicial. Isso é, após um conjunto de transformações, o gás volta a apresentar a mesma pressão, o mesmo volume e a mesma temperatura que possuía. Isso ocorre nas máquinas térmicas. Em um ciclo, a área rachurada, que é essa toda pintadinha aqui, mede numericamente o trabalho realizado de A a B, B a C, C a D e A novamente, ok? Uma transformação cíclica recebida pelo gás. Então, olha só. Se nós temos uma transformação no sentido horário, observe que as setinhas aqui elas estão no sentido horário, então nós temos que o trabalho é positivo e a conversão de calor em trabalho. No caso aí do sentido anti-horário, observe que agora as setinhas elas estão circulando no sentido anti-horário, nós temos um trabalho negativo. Então, nesse caso, nós temos uma conversão de trabalho em calor. Vamos ver agora a definição de energia interna, que já tinha mostrado naquela tabelinha lá para vocês. Então, nós chamamos de energia interna de um gás a soma de vários tipos de energia que pode estar associada às partículas, como a energia cinética de translação, rotação e vibração e as energias potenciais, principalmente as elétricas de ligação, ok? Então, na primeira figura aqui, né, na figura A, nós temos a representação da energia cinética de translação. Na B, nós temos a energia cinética de rotação e na C, nós temos a energia cinética de vibração. Então, energia interna é a soma dessas todas as energias que podem estar associadas ao gás, ok? Então, no caso mais simples, que é o gás ideal monoatômico, ou seja, formado por um único átomo, a energia interna será dada somente pela soma das energias médias de translação de todas as suas moléculas. Assim, a energia interna de um gás é diretamente proporcional à sua temperatura. Então, nós temos aqui a representação da equação da energia interna. Então, a energia interna, que é igual à energia cinética, que corresponde a 3 meios de N, que é o número de mols. R é a constante dos gases, vezes T, que é a temperatura. Então, quanto mais aumenta a temperatura, maior a energia interna do sistema, certo? Já em uma transformação gasosa, geralmente a troca de energia interna com o meio exterior. O sistema absorve ou libera calor e realiza ou recebe trabalho, como nós já vimos. Assim, a energia interna sofre variações. A variação da energia interna de um gás ideal monatômico durante uma transformação é dado pela diferença entre as energias final e energia inicial do gás nessa transformação. Como eu disse, variação final menos inicial. Então, nós temos aí que a variação da energia interna de um sistema é igual a 3 meios de N vezes R vezes delta T. Então, observe aqui, né? Se
a energia interna do sistema, a variação da energia interna do sistema é maior que zero, nós temos aí uma variação de temperatura maior que zero também, ou seja, a temperatura aumentou. Se nós temos variação de energia interna menor que zero, a variação da temperatura também é negativa e temos que a temperatura diminuiu. Se a variação de energia interna é nula, nós temos que a temperatura também é constante, ok? Então, nesse caso aqui, se a variação de energia interna é nula, nós temos uma transformação isotérmica, ou seja, aquela transformação em que a temperatura ela se mantém constante. Então, para um gás diatômico, né, ou seja, com dois átomos, dois tipos de átomos, nós temos que a variação da energia interna é igual 5 meios vezes N vezes R vezes variação da temperatura. Vamos fazer um exemplo aí. Então, no exemplo diz o seguinte: o gráfico abaixo ilustra uma transformação de 100 moles de gás ideal monoatômico. Recebem do meio exterior uma quantidade de 18 vezes 10 elevado à quinta joules. Então, ele deu aí o valor da constante dos gases, que é 8,31 joules por mol vezes Kelvin. Então, nós temos aí o gráfico, podemos observar esse gráfico, e aí ele pede o trabalho realizado pelo gráfico. Então, para calcular o trabalho realizado pelo gráfico, nós vamos calcular, né, a área do gráfico. Então, nós temos que a área do gráfico é igual à base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Pelos gráficos, nós vemos aí o valor base maior, 6 vezes 10 elevado à quinta, mais 3 vezes 10 à quinta, vezes 1, que é a altura dividido por 2. Então, nós temos aí que a área do gráfico corresponde a 4,5 vezes 10 elevado à quinta joules. Ou seja, o trabalho aí, esse é o trabalho que o gás realiza. Na letra B, ele quer o valor da variação da energia interna. Então, nós vamos utilizar... Nós temos essa equaçãozinha aqui que relaciona variação de energia interna, calor e trabalho. Então, a variação de energia interna é igual calor menos o trabalho. Ele nos deu o valor do calor no enunciado e ele falou aí o trabalho, né? Nós calculamos na questão anterior o trabalho realizado. Então, nós temos aí que a variação de energia interna vai ser de 13,5 vezes 10 à quinta joule. Pessoal, então é isso. Na aula de hoje nós vimos, né, sobre os conceitos básicos aí da termodinâmica. Nós vimos o que é uma transformação isotérmica, isobárica e isovolumétrica. Nós vimos a relação sobre as variáveis de estado, pressão, volume e temperatura. Fizemos um exemplo. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar. Beijos, até a próxima aula.